Bom, vamos lá então. Estudo dos polígonos. Primeiro, qual é a definição? O que é um polígono? Um polígono é um conjunto de segmentos. É a primeira coisa que você vai escrever aí. Polígono é um conjunto de segmentos que forma uma figura plana. Polígono é o conjunto de segmentos que formam uma figura plana. Então, aqui eu tenho um conjunto de segmentos, ó. E aí, AB é um segmento, BC é outro segmento, CD, DE e o segmento EA ou AD. É um conjunto de segmentos que forma aqui uma figura plana. Importante, o que a gente precisa lembrar aqui? N vai representar sempre o número de lados desse polígono, tá? Só que é preciso que você entenda que o número de lados ele vai ser sempre igual ao número de vértices, que são exatamente os pontos de encontro dos segmentos. Quais são os vértices aqui nesse caso? A, B, C, D e E. Eu tenho 5 segmentos, que no caso seriam 5 lados, nesse exemplo que eu estou colocando aqui. Eu tenho 5 vértices. Mas também nós vamos ter, vou colocar até assim, igual. Mas também nós vamos ter um número de ângulos. E aí é preciso que você também entenda que existem os ângulos internos e os ângulos externos. A quantidade é a mesma. Nesse caso, quantos ângulos internos nós temos? 5 também. 1, 2, 3, 4, 5 ângulos internos. E teremos também 5 ângulos externos. Então, se eu tenho um polígono de 10 lados, eu vou ter 10 vértices, eu vou ter 10 ângulos internos e vou ter 10 ângulos externos. O número de lados é o número de vértices, é o número de ângulos internos e é também o número de ângulos externos. Tranquilo? Agora, como é que nós formamos os ângulos externos? São 5. Mas como é que nós formamos esses ângulos? O ângulo externo, ele é formado, ele está do lado de fora, né, como o nome já fala, externo. Mas ele é formado pelo prolongamento de cada um dos lados. Então, se eu prolongar aqui o lado AB, eu vou ter do lado de fora o ângulo externo do vértice A. Eu tenho o ângulo interno e tenho o ângulo externo. Se eu prolongar aqui o AE, eu vou ter do lado de fora o ângulo externo. Então, eu tenho o ângulo interno e tenho o ângulo externo. Se eu prolongar aqui, ó, ângulo externo, prolonguei, ângulo externo, prolonguei, ângulo externo. Então, por favor, perceba que o ângulo externo ele é formado pelo prolongamento do lado. Essas informações iniciais elas são muito importantes. Pode anotar até aí. Bom, depois que a gente, então, observou, né, que nós temos ângulos internos e externos, e o ângulo externo ele é formado pelo prolongamento do lado, eu quero chamar a atenção aqui que em toda situação que eu tenho um ângulo interno e um ângulo externo, você junta aqui, ó, interno e externo, formando um ângulo raso. Aqui, ó, em todos eles vai acontecer isso. Se eu juntar o ângulo interno e o ângulo externo, os dois vão formar um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Ou seja, olha que interessante, né? Nós temos dois ângulos adjacentes, um está do lado do outro, o interno e o externo, e a soma deles dois é 180. O que é que esses ângulos são? Suplementares. Suplementares. Quando a soma de dois ângulos dá 180 graus. Complementares é quando dá 90. Então, ó, o ângulo interno mais o ângulo externo vai ser sempre igual a 180 graus. E isso aqui é fundamental também que você entenda, tá? São dois ângulos adjacentes e suplementares, o ângulo interno e o ângulo externo. Beleza até aí? Anota que isso também é importante. Bom, soma dos ângulos internos de um polígono qualquer. Como é que a gente determina? Existe uma formulazinha muito famosa que é o seguinte, ó, 180 graus, que multiplica quem? N menos 2. Quem é esse N? N é o número de lados do polígono. Então, esse número de lados, a gente não pode esquecer que é igual ao número de vértices, igual ao número de ângulos. Mas aqui a gente vai se reportar imediatamente ao número de lados. Então, se eu estou falando de um triângulo, como é que vai ficar aqui? Vai ficar 3 no lugar do N. Quanto é 3 menos 2? Aqui é uma subtração. Vai dar 1. 180 vezes 1, 180. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus.
você vai perceber que à medida que vai aumentando o número de lados, a soma dos ângulos internos vai aumentando. Se eu pegar um quadrilátero, não precisa ser um quadrado, o quadrilátero ele tem 4 lados. O lugar de n vai ser substituído por 4. Aí vai ficar 4 menos 2, vai ficar quanto? 2. 180 vezes 2. Então, a soma dos ângulos internos, dos 4 ângulos internos do quadrilátero, vai dar 360 graus. Se for um pentágono, como é que vai ficar? 5 menos 2 vai dar 3. 3 vezes 180, ou 180 vezes 3, vai dar 540 graus. Então, a soma dos 5 ângulos internos de um pentágono vai dar 540 graus. Só mais um exemplo para finalizar. Se eu tiver aqui um heptágono, o que é um heptágono? Hepta é o prefixo que vale 7. Então, ele tem 7 lados. Então, aqui vai ficar 7 menos 2 vai dar quanto? 180 vezes 5 vai dar 900 graus. Então, a soma dos 7 ângulos internos de um heptágono vai dar 900 graus. Beleza? O que é que eu pretendo fazer com vocês agora? Mostrar rapidamente onde é que isso veio. Eu vou usar um pentágono, porque o pentágono é fácil de desenhar. Por isso que eu sempre uso o pentágono como meu polígono padrão de demonstração da maioria das coisas. É uma quantidade boa de lados, né? Não é tão pequena nem tão grande. E é o seguinte, o que é que a gente está querendo demonstrar? A gente está querendo demonstrar essa formulazinha aqui da soma dos ângulos internos. Por que é 180n menos 2? É o seguinte, a gente quer provar que esse ângulo interno alfa, mais esse aqui, Bravo, Charlie, Delta e Eco, somando esses ângulos internos, todos eles, vai dar, no caso, 180n menos 2. De onde é que veio isso? Lembra que eu falei que o triângulo ele é o polígono fundamental da geometria? Porque qualquer polígono eu posso dividi-lo em triângulos. Em quantos triângulos? Em N triângulos. Quando eu estou falando N, eu estou falando do número de lados do triângulo. Nesse caso aqui, que é um pentágono, eu posso dividir o pentágono em quantos triângulos? 5. Como assim dividir em 5 triângulos? Eu vou pegar um ponto interno, pode ser o centro, fica melhor, inclusive, mas não precisa ser o centro, não. Mas um ponto aqui interno. E eu vou ligar este ponto central, esse ponto interno, a todos os vértices. Eu vou ligar, então, aqui para o vértice A, para o vértice B, C, D e E. Você consegue enxergar que tem 5 triângulos aí? Tudo bem até aí? Então, olha só. Se eu quiser calcular a soma dos 5 triângulos que eu tenho aí, então olha só como é que vai ficar a soma dos 5 triângulos. Vai ser cada triângulo 180, sim ou não? 180 vezes 5, porque eu estou falando de um pentágono. Você consegue enxergar que é a soma dos 5 ângulos internos dos 5 triângulos? Então, eu vou substituir esses 5 por N. Por que N? Porque isso aqui não serve só para o pentágono. Eu estou usando o pentágono como ilustração para você entender. Mas não é só para o pentágono, é para qualquer polígono. Se fosse um dodecágono, eu ia dividir em 12 triângulos. Então, ia ficar 180 vezes 12. Porque eu ia estar fazendo o quê? A soma dos ângulos internos dos 12 triângulos. Deu para entender a ideia? Então tá. Quando eu estou fazendo aquilo lá, o que é que eu estou somando? Eu estou somando esse ângulo mais esse, 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 mais esse. Mas também eu estou somando, olha só, presta atenção, esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Sim ou não? Porque eu estou somando todos os ângulos internos dos triângulos que eu tenho aí. Mas eu quero todos esses ângulos? Você concorda que esses ângulos daqui do triângulo, esse mais esse, não me interessa? Esses ângulos aqui não me interessam. Eu quero só os ângulos aqui, ó. Esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. E ali eu tenho tudo. 180 vezes N eu tenho tudo. Sim ou não? Eu vou tirar esses ângulos aqui que não me interessam. Quantos são? Eu tenho aqui 360 graus. Sim ou não? Concorda que isso aqui dá um giro, dá uma volta, 360 graus? Então, o que é que eu vou subtrair? Eu vou subtrair 360 graus. Você concorda que em qualquer polígono isso vai acontecer? Se eu tivesse um pentadecágono, eu teria 15 triângulos, 180 vezes 15, eu ia tirar os mesmos 360, que vão ser os ângulos dos vértices do triângulo. Concorda? Que somando todos eles ia dar quanto? 360 do mesmo jeito. Então, eu sempre vou subtrair 360. Sempre. Até aí, tudo bem? Então, tá. Agora, olha só. Como é que eu posso escrever esse 180, esse 360? Esse 360, eu posso escrever ele assim, ó. 180 vezes 2. E dá 360. Sim ou não? Você concorda que eu tenho um fator comum aqui agora, que é o 180? Eu posso fatorar isso, colocando o 180 em evidência. Então, vai ficar assim, ó.
180 em evidência. Vai ficar 180 vezes n dividido por 180, vai cortar o 180 e vai sobrar quem? N. Menos 180 vezes 2 dividido pelo 180, vai cortar o 180 e vai sobrar quem? E aqui eu chego à minha fórmula para demonstrar. Como é que se chega na soma dos ângulos internos de um polígono qualquer? Aqui, 180n menos 2. O que foi que eu fiz? Eu dividi um polígono em n triângulos, somei todos os ângulos do triângulo e tirei os que não nos interessam, que são a soma dos ângulos aqui no centro, que vai dar sempre 360, que é 180 menos 2. Por isso que a fórmula sempre vai ser n menos 2. Porque eu vou estar tirando o quê? Os ângulos do triângulo que estão no centro, que vão formar sempre uma circunferência. Tá? Então, o que eu fiz aqui foi demonstrar, mas o que você vai precisar é lembrar como se calcula a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer. Anota até aí. Soma dos ângulos externos, então, do polígono. A soma dos ângulos externos é bem interessante, porque ela não depende do número de lados. Perceba que, quanto maior o número de lados, maior será a soma dos ângulos internos, correto? Já a soma dos ângulos externos, não, ela não muda, ela é constante. Independente do número de lados, a soma dos ângulos externos será sempre igual a 360 graus, não muda. Quanto é que é a soma dos ângulos externos de um triângulo? 360. E de um quadrilátero? 360. E de um pentadecágono? 360. Não muda. A soma dos ângulos externos será sempre igual a 360 graus. E de onde é que vem isso? Também vou fazer uma rápida demonstração aqui. Partindo exatamente dessa informação que a gente tem aqui em cima. O ângulo interno mais o ângulo externo é igual a 180, beleza? Agora, usando isso aqui como uma equação, eu posso multiplicar ambos os termos da minha equação por um número qualquer, que isso não vai mudar. A gente vai multiplicar isso aqui por um número chamado n. Quem é n? O número de lados do polígono. E fazendo essa multiplicação, multiplicando todo mundo por n, a nossa igualdade vai ficar assim agora. N vezes o ângulo interno mais n vezes o ângulo externo é igual a 180 vezes n. Eu estou multiplicando todo mundo por n. Tranquilo até aí? Agora, o que é preciso que você entenda? O que significa n vezes um ângulo interno só? O que significa n vezes um ângulo externo só? Preste atenção que é aqui que vai sair a nossa solução. Se eu pegar um ângulo só, e multiplicar por n, eu estou multiplicando pela quantidade de ângulos que eu tenho, sim ou não? Então, por exemplo, eu acho o valor de um ângulo e multiplico por 5. O que é que eu vou ter no final? A soma de todos os 5 ângulos internos, sim ou não? Então, o que é n multiplicado pela quantidade, pelo valor de um ângulo interno? É a soma dos ângulos internos. Concorda comigo? Se eu tenho 10 ângulos, eu acho o valor de um deles, eu multiplico por 10, o que é que eu tenho? A soma de todos eles. Beleza? E o raciocínio aqui é o mesmo para o ângulo externo. Eu tenho um ângulo externo só. Achei, sei lá, aqui é 30 graus. Aí eu tenho 5. Aí eu multiplico 5 vezes 30. Só um exemplo, não é que ele vai dar, né? No caso, teria que ser 360 dividido por 5, vai dar 72. 72 graus é o valor de um ângulo. Vezes 5 vai dar 360. Então, na verdade, o que nós temos aqui também é a soma dos ângulos externos, que é o que eu estou querendo provar que vai dar 360. Bom, isso aqui é igual a quanto? 180 vezes n. Beleza até aí? Quem é SI? Quem é SI? Está bem aqui. É 180 e multiplica quem? N menos 2. Beleza. Mais SE, que é a soma dos ângulos externos, igual a 180 vezes n. Tudo bem até aí? Vamos lá. Álgebra básica. Propriedade distributiva aqui, ó. Tudo bem até aí? Como é que vai ficar isso aqui? 180n menos 360 é igual, ou melhor, mais a soma dos ângulos externos é igual a 180n. Como eu quero saber somente quem é SE, o que não for SE eu jogo para o outro lado. Concorda comigo ou não? Então vamos fazer isso. Vamos isolar o SE. SE vai ser igual a quem? 180n. Esse 180n que está do lado de cá, quando eu jogar para o lado de lá, como é que ele vai? Menos 180n. Sim ou não? E esse menos 360, como é que ele vai para o outro lado? Ele vai para o outro lado como? Somando. Então, mais 360. Menos, 180 menos 180 dá 0.
ficou provado que a soma dos ângulos externos é quanto? 360 graus. Independente do número de lados, independente de quem seja N, a soma dos ângulos externos é 360 graus. Pode anotar isso aí. Próxima definição, diagonal. O que é uma diagonal? Pode escrever o seguinte: é todo segmento que liga dois vértices não consecutivos. Diagonal é todo segmento que liga dois vértices não consecutivos. Então, baseado nessa definição, a gente chega rapidamente à seguinte conclusão: o triângulo, que é o polígono com o menor número de lados que existe, ele não tem diagonal. Por que ele não tem diagonal? Porque esse diagonal ele é o segmento que vai ligar dois vértices que não são consecutivos, é impossível eu transcrever ou construir, melhor falando, né, uma diagonal aqui. Por quê? Eu tenho o vértice A, eu só tenho vértice consecutivo aqui, em relação a A. Por quê? O B é consecutivo de A e o C também é. Então, eu tenho um vértice que não é consecutivo no triângulo? Não. Eu começo a ter diagonal, eu começo a ter condições de construir diagonal a partir do quadrilátero. O quadrilátero, ó, se eu pegar um quadrilátero qualquer aqui, A, B, C, D, A, B, C, D, eu já consigo construir diagonal. Por quê? Eu consigo fazer a diagonal de A para B? Não. Por quê? Porque A e B são consecutivos. De A para D? Também não. Por quê? Porque A e D também são consecutivos. De onde é que eu tenho diagonal? De A para... Quantas diagonais eu tenho? Saindo de A. Saindo de A, uma só. A outra diagonal vai ser a diagonal. Então, quantas diagonais eu tenho no quadrilátero? Vamos pegar um pentágono agora, só para você entender. A, B, C, D e E. Eu consigo traçar a diagonal de A para B? Por que não? Porque são consecutivos. Eu consigo traçar diagonal para E? Também não. Agora eu consigo traçar diagonal para quem? No caso do A, eu posso traçar para D e para... Quantas diagonais saindo do vértice A? 2. No caso do pentágono, eu vou ter um total de 5 diagonais. Por que eu estou falando isso? Porque, além de conhecer o conceito de diagonal, vai ser exigido que se calcule o número total de diagonais de um polígono. Como é que nós calculamos o número total de diagonais de um polígono? A gente só consegue calcular o número total de diagonais de um polígono depois que a gente entende o número de diagonais que saem de cada vértice. Por que é importante saber disso? Porque o número de diagonais que sai de cada vértice vai ser o mesmo. Então, eu preciso primeiro saber quanto é que sai de um vértice só. Por quê? Porque de todos os outros vértices vão sair a mesma quantidade. Olha para o quadrilátero. Quantas diagonais sai de um vértice do quadrilátero? Não importa ele qual seja. Uma só. Do vértice A, só sai uma diagonal. Do vértice B, só sai uma diagonal. Do vértice C, uma. E do vértice D, também uma. Agora, olha para o pentágono. Quantas diagonais sai de um vértice do pentágono? Seja ele qual for. Do vértice A, estão saindo quantas diagonais? 2. Do vértice B, 2. Do vértice C. Percebe que de cada diagonal sai sempre a mesma quantidade? Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender a determinar é a quantidade de diagonais que saem de cada um dos vértices. A gente vai chamar isso aqui de D de diagonal, V de vértices. Diagonal do vértice. Como é que eu determino o número de diagonais que sai de cada um dos vértices? Muito simples. Entendendo e não decorando, entendendo o conceito de diagonal. O conceito de diagonal diz o seguinte: diagonal é o quê? É o segmento que liga dois vértices não consecutivos. Então, imagina que eu sou um vértice. Eu não vou poder projetar diagonal para o vértice que está do meu lado direito, nem para o vértice que está do meu lado esquerdo. Eu vou mandar para todos os vértices, menos para quem? O meu lado direito e o meu lado esquerdo. Concorda comigo? Mas eu também não posso mandar diagonal para outro vértice. Para quem? Para mim mesmo. Não vai existir segmento de mim para mim mesmo, vai? Imaginando que eu sou um vértice. Então,
Para quantos vértices eu vou mandar diagonal? Para todos. Menos para quem? Menos para mim e para os dois que estão ao meu lado, do lado direito e do lado esquerdo. Para quantos vértices não vai? Para 3. Quantos vértices existem num polígono de N lados? N vértices. Então, o número de diagonais que vai sair de cada vértice vai ser N, que é o total de vértices, menos 3. Olha a primeira formulazinha aqui, então. A gente acabou de deduzir ela junto. O número de diagonais que sai de cada vértice é igual a N menos 3. Por quê? Porque vai sair diagonal para todos os vértices, que são N. Afinal de contas, ó, o número de lados é também o número de... Então, são N vértices. Só não vai sair diagonal para quantos vértices? Para 3. Menos 3. Quem são esses 3 vértices? O próprio vértice e os dois do lado. Tudo bem até aí? Agora a gente tem condições de calcular o total de diagonais. Porque raciocina comigo. Vamos pegar aqui o nosso quadrilátero, que é o primeiro polígono que tem diagonal. Presta atenção, porque essas fórmulas você encontra em qualquer livro. Se você der um Google na internet, você consegue. Eu estou querendo fazer você entender para de maneira mais sedimentada, você não esquecer essas fórmulas. Entender de onde é que elas vieram. Olha, eu tenho 4 vértices. De cada vértice sai uma diagonal, correto? Então, se eu tenho 4 vértices e cada uma tem uma diagonal, eu vou ter 4 diagonais. Sim ou não? Beleza. No caso do pentágono, quantos vértices nós temos? Nós temos 5. E de cada vértice sai quantos? 2. Então, eu vou ter 5 vezes 2, eu vou ter 10 diagonais. Só que se você parar para perceber, essa conta não está batendo. Porque nós lá em cima falamos que seriam 4 vértices, 4 vezes 1 seriam quantas diagonais? E quantas diagonais você está enxergando lá de vermelho? A diagonal AC e a diagonal BD. Aqui eu falei 5 vezes 2 dariam 10 diagonais. E quantas diagonais tem na verdade aí? 5. A diagonal AC, AD, EB, EC e DB. 5 diagonais. Parece até uma estrelazinha aqui no meio. Está percebendo que é exatamente a metade do que a gente está calculando? Ó, de novo, 4 vezes 2 dariam, ou melhor, 4 vezes 1 dariam 4 diagonais. Só tem quantas? É metade. 5 vezes 2 dariam 10 diagonais. Na verdade, só tem quanto? Só tem a metade. Por quê? Vamos lá, vamos por partes. Eu vou chamar de número total de diagonais, vou chamar de D, tá? Que é o total de diagonais. Eu tenho N vértices, sim ou não? Eu vou multiplicar esse número de vértices pelo número de diagonais que sai de cada um deles, que é quanto? N menos 3. Então, eu teria o total de diagonais. Mas essa conta não está batendo. A gente está vendo que o número de diagonais está saindo dobrado. É a metade. Por que é a metade? Porque eu contei as diagonais que saíram do vértice A, mas eu também contei as diagonais que saíram do vértice, só que é a mesma diagonal. Eu contei 2 vezes de A para C e contei de C para... Então, é por isso que tem exatamente o dobro. O que é que eu faço para corrigir? Divido por... Aí eu chego no número correto de diagonais. Está aqui a formulazinha. N que multiplica N menos 3 sobre... Vocês já tinham visto essa fórmula? Agora eu mostrei para vocês o raciocínio de onde é que ela veio. Deu para entender? Pode anotar. Bom, falando aqui ainda das diagonais, existe uma situação muito particular, que é o seguinte: pode ser exigido na tua prova, aí cair uma questão exigindo, por exemplo, o número de diagonais que passam no centro do polígono. Só que é preciso que você entenda que nem todo polígono vai ter diagonal passando lá no centro dela, não. Por exemplo, lá o quadrilátero, vocês estão vendo que as diagonais elas estão se cortando no meio? Sim ou não? Elas estão passando aqui no meio. Quantas diagonais estão passando lá no centro? 2. Só tem 2 diagonais, como é que 4 diagonais passando no centro? Quantas diagonais tem lá, gente? Quais são as 2 diagonais? AC e BD. Como é que pode ter 4 diagonais passando no centro? Só existem 2 diagonais. As 2 diagonais que existem estão passando no centro. Sim ou não? Agora, olha para o pentágono. Tem alguma diagonal passando aqui no centro do polígono? Não tem diagonal passando no centro do polígono. Então, nem em todo polígono vai ter diagonal passando no centro. Já deu para perceber isso? Já? Eu vou fazer um outro polígono aqui, só para vocês entenderem isso. Olha só esse polígono aqui. O polígono é esse daqui que eu acabei de desenhar. Hã? Hexágono. Hexágono. 6 lados. Hexágono. Olha só. Foi o que eu acabei de destacar aqui.
3 diagonais que estão passando aqui no centro. Sim ou não? São as únicas diagonais que existem? Não. Eu ainda tenho diagonal aqui, eu tenho diagonal aqui, eu tenho diagonal aqui, aqui, aqui. Ao todo são 9 diagonais. Mas quantas estão passando no centro? Todas elas? Apenas essas daqui. Quantas? 3. Então, presta muita atenção. Nem todo polígono tem diagonal passando no centro. E são todas as diagonais, quando passam no centro, são todas elas? No quadrilátero foi. No hexágono foi? Não. Então é o seguinte. Primeira coisa, pode escrever aí o seguinte. Só existe diagonal passando no centro. Só existe diagonal passando no centro se o número de lados for um número par. Só existe diagonal passando no centro se o número de lados for um número par. Bom, se a gente sabe que só vai ter diagonal passando no centro se o número de lados for par, como é que eu calculo o número de diagonais que passam no centro? D de diagonal, C de centro. O número de diagonais que passam no centro, olha como é fácil. Vai ser o número de lados, já que é um número par, dividido por 2. Gente, no quadrilátero N igual a 4. Quantas diagonais estão passando no centro? 2. 4 dividido por 2. No hexágono, tem quantos lados? 6. Quantas estão passando no centro? 3. Então, o número de diagonais que passam no centro é exatamente a metade do número de lados. Beleza? Agora, o que é que ele pode pedir? Ele pode, já caiu, inclusive, na prova da EPICAR. E também já caiu em algum vestibular que eu não lembro qual o nome. Ele pode pedir o número de diagonais que não passam no centro. Como é que eu calculo o número de diagonais que não passam no centro do polígono? Não passam no centro do polígono. Bom, tem duas coisas. Se N é ímpar, todas as diagonais não passam no centro. Sim ou não? Porque só vai ter diagonal passando no centro se o número de lados for um número. Então, se N, que é o número de lados, for um número ímpar, quantas diagonais não passam no centro? Todas elas. Agora, e se o número de lados for um número par? Como é que eu calculo o número de diagonais que não passam no centro? Gente, isso é raciocínio lógico. Quantas diagonais eu tenho ao todo no meu hexágono? Eu falei, 9. Dessas 9, quantas passam no centro? 3. Então, quantas não passam? Como foi que a gente chegou nesse número? Eu peguei o total menos as que passam no centro. Pronto. Então, é isso que a gente vai construir aqui agora. Perceba que é lógica. Todas as fórmulas que a gente está apresentando aqui, eu estou tentando fazer vocês entenderem de onde é que vem. Então, se N é par, o que é que vai acontecer? O número de diagonais que não passam no centro vai ser igual a quê? Ao total de diagonais menos as diagonais que passam no centro. Foi o caso do hexágono. 9 menos 3. Quantas que não passam? 6. A gente tem como calcular isso aqui em fórmula, tá? Número de diagonais que não passam no centro. Presta atenção aqui. Quem é D? N, que multiplica N menos 3 sobre menos. Quem é diagonais que passam no centro? N sobre 2. Olha que legal. Eu tenho uma subtração de duas frações com o mesmo denominador. Dá para juntar? Dá. Só que para juntar, olha o que é que eu vou fazer. Propriedade distributiva. Então, vai ficar assim, ó. N ao quadrado menos 3N menos N, tudo sobre, sim ou não? Que é o mesmo denominador, então repito. Agora, menos 3N com menos N vai ficar como? Menos 4N. Sobre, finalmente, qual vai ser a nossa fórmula para o número de diagonais que não passam no centro? Dá para colocar aqui em evidência? Colocando N em evidência, N ao quadrado dividido por N sobra
menos 4 vezes n dividido por n, sobra quem? Sobra 4. Corto o n, sobra 4. Dividido por quem? Está aqui. Se vier uma formulazinha, a formulazinha é essa daqui. Como é que se calcula o número de diagonais que não passam no centro do polígono? N que multiplica n menos 4 sobre... Lembrando que isso só vai acontecer quando a gente tiver um número par. Você vai ter um número de lados, né, par. Você vai ter diagonais que passam no centro, n sobre 2, e diagonais que não passam no centro. Como exemplo, o hexágono. Tem um total de 9 diagonais. Dessas 9, 3 passam no centro, consequentemente, 6 não passam no centro. Podem anotar. Bom, existe uma classificação importante dos polígonos que a gente precisa conhecer bem. Os polígonos são divididos em 2 grandes grupos, polígonos convexos e polígonos côncavos. O que é que classifica um polígono como convexo? E o que é que classifica ele como côncavo? Polígono é convexo quando todos os ângulos internos são convexos. Quando é que um polígono é convexo? Quando todos os ângulos internos são convexos. Mas aí a gente precisa lembrar da aula de ângulo. O que é um ângulo convexo? Eu estou dizendo que todos os ângulos, para entender o conceito de polígono convexo, você tem que entender que os ângulos internos são convexos. O que significa ângulo convexo? Quem é que lembra? Ângulo convexo, gente, é um ângulo que é menor do que 180 graus. Todos os ângulos que são menores que 180 graus, obviamente maior que zero, né? Entre 0 e 180, todos eles são classificados como convexos. Então, se todos os ângulos internos são menores que 180, significa que esse polígono ele é convexo. Por quê? Porque todos os seus ângulos internos são convexos. Porque todos os seus ângulos internos são menores que 180 graus. Agora, e o polígono côncavo? É a negação do convexo. Se para ser convexo ele tem que ter todos os ângulos internos, no momento que ele não tiver umzinho que seja convexo, ele já não é mais convexo. E aí, por eliminação, o que é que ele é? Côncavo. Então, polígono côncavo é aquele que possui pelo menos um ângulo côncavo. E o que é o ângulo côncavo? Se o convexo é menor que 180, o côncavo ele é maior que 180. Ok? Então, convexo, ângulos internos menor que 180, côncavo, ângulo interno maior que 180. Aqui precisa que todos sejam convexos. Aqui, se não tiver um, ou seja, se um pelo menos já for côncavo, ele já é côncavo. Só para vocês entenderem. Vou fazer 2 quadriláteros. Quadrilátero A, B, C, D. Quadrilátero A, B, C, D. Eu tenho 2 quadriláteros. Um deles é convexo, o outro é côncavo. Qual é o convexo e qual é o côncavo? O de cima é convexo e o de baixo é... Como é que você sabe? Eu não botei os valores dos ângulos. Bom, existe um método prático para a gente descobrir se ele é côncavo ou convexo. É fazer uma reta cortando o polígono. Se essa reta, cortei aqui, ó. Se essa reta tocar em apenas 2 pontos, eu vou passar em todas as direções. Se todas elas só tocar em 2 pontos, ele é convexo. Significa que os ângulos internos são convexos. Não tenha dúvida. E o côncavo? Vai ter segmento que eu vou passar aqui, ó, vai tocar saindo em 2 pontos. Vai. Mas vai existir um lugar que eu vou passar, por exemplo, aqui, ele vai tocar em mais de 2. Quando acontecer isso, essa, inclusive, aqui é chamada região côncava. Essa região aqui é convexa e essa região é côncava. Ele tem um ângulo côncavo que seja. É esse daqui. Ó. Esse ângulo aqui que eu acabei de destacar, ele é maior que 180 graus. Se ele tiver um ângulo côncavo, ele já é côncavo. Beleza? E por que você está falando isso? Essa definição vai cair? Pode ser que caia a definição em prova. Mas o mais importante de você entender isso aqui é o que eu vou colocar agora como OI. OI. Observação importante. Isso aqui você precisa saber. É o seguinte, escreve aí assim. Todas as relações que existem entre os elementos de um polígono, todas as relações que existem entre os elementos de um polígono
são válidas apenas para os polígonos convexos. Todas as relações que existem entre os elementos de um polígono são válidas apenas para os polígonos convexos. Ok? Isso quer dizer, gente, que a soma dos ângulos internos que a gente aprendeu a calcular, que é 180 que multiplica n menos 2, só será verdadeira se o polígono for convexo. Que a soma dos ângulos externos vai dar 360 graus só se o polígono for convexo. E as diagonais, por exemplo, tenta traçar a diagonal aqui nesse quadrilátero aqui com ponta. Eu só vou ter uma diagonal, que é a diagonal de A para C. A segunda diagonal eu não consigo traçar. Então, aquela fórmula do número de diagonais, ela não vai servir para o polígono côncavo. É isso que eu quero que você entenda. Todas as relações entre os elementos que a gente estudou, seja número de diagonais, soma de ângulo interno, soma, qualquer relação, ela só é válida se o polígono for convexo. Beleza? É por isso que em algumas questões ele não vai dar a figura, mas ele vai dizer assim, ó, em um polígono convexo, a soma dos ângulos de um polígono convexo, ele vai sempre falar que o polígono é convexo. Por quê? Porque a gente precisa saber que todas essas relações elas só serão válidas se o polígono for convexo. Beleza? Anote isso aí. Bom, para a gente finalizar essa parte teórica aqui de polígono, a gente precisa entender essa classificação aqui, ó, de polígono equilátero, equiângulo e regular. Quando é que um polígono é classificado como equilátero? O prefixo equi significa igual. Então, aqui também é igual. Só que aqui, o que é igual? Lado. E aqui, o que é igual? Ângulo. Polígono equilátero, portanto, é aquele que possui os lados iguais. E aí você pode pensar, poxa, mas se ele tem os lados iguais, ele também tem os ângulos iguais, lembrando do triângulo. Não. Isso só é verdade no triângulo. Um polígono ele pode ter apenas os lados iguais. Cadê o exemplo? Muito fácil. O exemplo de um polígono que tem apenas os lados iguais. O losango. Também chamado de romboide, tá? Algumas nomenclaturas aí, ó. Romboide é a mesma coisa que o losango. O losango, gente, ele tem, ó, os 4 lados iguais. Mas os ângulos não são iguais. Esse ângulo daqui, ó, é menor do que esse. Não são iguais. Mas os lados são todos eles iguais. Então, esse polígono ele pode ser chamado de equiângulo? Não, ele não tem os ângulos iguais. Ele é apenas o quê? Equilátero. Então, o losango é um exemplo de um polígono que é apenas equilátero. Isso é importante. Aí vem o equiângulo. O equiângulo é aquele que tem apenas os ângulos iguais e não tem os lados iguais. Qual é o maior representante que a gente tem desse exemplo, desse polígono aqui? O retângulo. Ó, o retângulo ele não tem os lados iguais. Tem os 4 lados iguais? Mas os ângulos, sim. Todos os ângulos são iguais a 90 graus. Então, ele é apenas o quê? Apenas equiângulo. Estamos falando do retângulo. E, finalmente, o regular. Como a própria palavra já sugere, né? Regular, né? Tudo igual. O regular, ele é equilátero e equiângulo ao mesmo tempo. Ele é as duas coisas. O polígono regular, ele é equilátero e equiângulo. Ou seja, ele tem os lados e os ângulos iguais. Qual é o exemplo que a gente tem? Perfeito disso aqui. O quadrado. O quadrado, ele tem os ângulos iguais igual ao retângulo e os lados iguais igual ao losango. Então, o quadrado ele é um retângulo e um losango ao mesmo tempo. Fora o quadrado, o único polígono que automaticamente, ao ser classificado como equilátero, é também equiângulo, é o triângulo. O triângulo, ele tendo os 3 lados iguais, ele vai ter automaticamente os 3 ângulos iguais. Por quê? Porque o maior lado é oposto ao maior ângulo e o menor lado é oposto ao menor ângulo. Como tudo é igual, então os ângulos também vão ser iguais. Tá? Então, o triângulo equilátero, ele é automaticamente um polígono regular. É o único. Beleza? Isso é importante. Bom, a nossa questão aqui, questão número 1 do nosso material,
ele nos afirma que ABCD é um quadrado e que o triângulo ABE, ou melhor, BEC, né, esse triângulozinho aqui do meio, ele é equilátero. Por favor, então, preste atenção. Com essas informações aqui, a gente já vai ter bastante coisa importante aqui. Bom, isso aqui é L, isso aqui é L, isso aqui é L, isso aqui é L. Por quê? Porque ele está falando de um quadrado, certo? Mas quando ele disse que esse triângulo era equilátero, isso aqui também é L, isso aqui também é L. Bom, 90 graus aqui. Todos os ângulos são 90 graus do quadrado, né? Mas aqui vale quanto? Aqui vale e aqui vale. Tá. Mas o ângulo todo não é 90 graus? Se aqui é 60, então esse pedacinho aqui é quanto? 30 graus. Tudo bem até aí? Agora a questão ficou fácil de resolver se você conseguir enxergar o seguinte. BE, L. DA, L também. Ou seja, tem um triângulo o quê? Isósceles. Significa que esse ângulo daqui, ó, de vértice E, é igual ao ângulo de vértice A. É X também. Sim ou não? E a soma dos três ângulos internos de um triângulo tem que dar quanto? Então, significa que 30 mais X tem que ser igual a quanto? Acabou a questão. Ele quer saber quem é X, não quer? 30 mais 2x igual a quanto? Esse 30 passa para lá subtraindo. 2x vai ser igual a 180 menos 30. O 2 que está multiplicando passa dividindo. 150 dividido por 2. Está feita aí a nossa questão. Gabarito, letra D de dado.